Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Nesse momento, então, nos colocamos mais uma vez aqui para estudarmos sobre o assunto do santuário, que é o assunto da nossa lição semestral, que é um assunto de vital importância nós entendermos o que Jesus está fazendo no santuário celestial, a obra de intercessão que está acontecendo. E dessa forma nós estudarmos todos os tópicos de como era feito, como foi feito o santuário aqui na Terra para representar assim o santuário celestial, os detalhes deste santuário. E nessa lição 5, que ficou a meu encargo passar para os irmãos, que estudaremos então juntos, da página 17, vem com o título O Lugar Santo e o Lugar Santíssimo, página 17 dessa lição. Verso áureo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pergunta número 1. Como se chamava o primeiro compartimento do santuário terrestre? Quais eram os objetos neles contidos? Hebreus 9:2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Então nós vemos aí que o santuário então estava preparado, o tabernáculo estava preparado, e o primeiro compartimento em que havia o candeeiro e a mesa e os pães à proposição ao que chamava-se santuário. Então nós vamos ver agora na nota, no Patriarcas e Profetas 348, o que vem dizendo. No primeiro compartimento, ou lugar santo, estavam a mesa dos pães da proposição, o castiçal ou o candelabro e o altar de incenso. Então, eram esses componentes, os objetos que estavam ali no lugar santo, onde era feito a intercessão através do sacerdote, E nesse lugar santo existia ali a mesa com os pães da proposição, que eram 12 pães, e o castiçal ou candelabro, que tinham 7 braços, 7 lâmpadas, e era também aceso, era mantido aceso com azeite pelo sacerdote que entrava ali de manhã e à tarde, porque o santuário, nem o lugar santo, nem o lugar santíssimo tinha janelas nele. Então aquela luz iluminava o santo, lugar santo, aonde o sacerdote então oficiava o sacrifício toda manhã e tarde, oficiava ali o seu trabalho. Pergunta número 2, a parte A. Como era a mesa no lugar santo? B. O que ficava sobre ela? C. O que o sacerdote fazia com os pães? Êxodo 25, do 23 ao 30. E depois vamos ler Êxodo 25, do 23 ao 30.
Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas com lugares para os varais, para levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de cetim e cobri-lo-ás com ouro e levar-se-ás com eles à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres e as suas cobertas e as suas tigelas, com que hão de cobrir de ouro puro ou os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Agora, Êxodo 37, versículo 16. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Então era todo um cuidado, né? Todo um procedimento assim que era instruído, né, pelo próprio Deus, que foi instruído para que fosse efetuado aqui na terra tudo conforme Deus havia dito, enviado por visão aos profetas para que fizesse de acordo com o mais parecido com o santuário celestial. Que diz aqui em Patriarcas e Profetas 3:4-8. A mesa com os pães da proposição ficava do lado do norte, com a sua coroa ornamental, era ela coberta de ouro puro. Sobre essa mesa, os sacerdotes deviam cada sábado colocar 12 pães, dispostos em colunas e aspergidos com incenso. Os pães que eram removidos, sendo considerados santos, deviam ser comidos pelos sacerdotes. Então, esses pães que eram removidos, depois de todo sábado serem trocados, eles eram então comidos pelos sacerdotes. Não podia então ser jogado fora ou ser entregue para outras pessoas, Os sacerdotes que comiam esses pães, os sacerdotes que a tribo de Levi, no caso, que fazia os pães, Que existia todo um preparo para esses pães que ficavam sobre a mesa, os pães da proposição. Pergunta número 3. Que metal foi utilizado para o candelabro ou castiçal? Quantas lâmpadas tinham nele? Êxodo 25, do 31 ao 40. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas de castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoa na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão 6 canas, as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, a quais acenderão para alumiar de fronte dele, ou seja, de frente dele.
Ainda vem, os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos esses utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, vem dizendo aí, né, para se atentar, para que seja feito como foi enviado no monte, né, a visão, para que o santuário fosse feito, os utensílios, as peças, tudo conforme Deus havia dito. Vamos então para o comentário da profetisa em Patriarcas e Profetas, página 348. Do lado sul estava o castiçal de 7 ramos, com as suas 7 lâmpadas. Seus ramos eram ornamentados com flores artisticamente trabalhadas, semelhante a lírios, e o todo era feito de uma peça de ouro maciço. Não havendo janelas no tabernáculo, nunca ficavam apagadas todas as lâmpadas a um tempo, mas espargiam sua luz dia e noite. Então, nós vemos aí, né, que do que metal era feito, então, era de ouro maciço, né, de ouro puro. Quantas lâmpadas tinham nele? Então, 7 lâmpadas. Pergunta número 4. Em que posição ficava o altar de incenso, ainda no lugar santo? E quem acendeu o fogo nesse altar? Então, vamos ver aí. Que posição ficava esse altar de incenso ainda no lugar santo? Nós estamos vendo os utensílios que pertenciam ali ao lugar santo. Êxodo, capítulo 30, versículo do 1 ao 7. E farás um altar para queimar o incenso de madeira, de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o porás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa. Aos 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e os porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Então, aqui Êxodo, capítulo 30, do 1 ao 6, vem dizendo aí aonde estará então o altar de incenso. E aqui vem dizendo que o altar de incenso então estará diante do véu, né, que está diante da arca do testemunho. Então, existia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. A arca, nós vamos ver que está então no lugar santíssimo, mas o altar de incenso, ele ficava do lado, ele ficava de frente do véu ali, né? Aqui vem dizendo, porás diante do véu, mas do lado do santo. Nós estamos estudando aqui os utensílios do lugar santo, e nós já vimos que no lugar santo ficava então o candelabro, né, o castiçal ou candelabro, os pães da proposição e o altar de incenso, certo? Vamos ler então agora Patriarcas e Profetas, página 348. Precisamente diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo e da presença imediata de Deus, achava-se o áureo altar de incenso.
Sobre este altar, o sacerdote devia queimar incenso todas as manhãs e tardes. Suas pontas eram tocadas com o sangue da oferta para o pecado e era aspergido com sangue no grande dia da expiação. O fogo neste altar fora aceso pelo próprio Deus e conservado de maneira sagrada. Dia e noite, o santo incenso difundia sua fragrância pelos compartimentos sagrados e fora, longe, em redor do tabernáculo. Então nós vemos que esse incenso que era aceso ali no altar de incenso, ele fazia-se sentir ao redor ali do tabernáculo e por todos os dois compartimentos ali do santuário celestial. Né? Esse incenso que era queimado no altar que foi feito então para ser feita essa adoração de manhã e à noite. Então era queimado incenso, né? Um incenso que difundia sua fragrância para além dos compartimentos do lugar santo e santíssimo e até ao redor do tabernáculo. Pergunta de número 5. Como se chamava o outro compartimento do santuário? O que dividia esses dois compartimentos? Êxodo 26, versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, ou entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, que no caso é um lugar santíssimo. Então, como se chamava o outro compartimento do santuário, nós já sabemos que é Santo dos Santos ou Santíssimo. O que dividia esses dois compartimentos? O véu, né? Como nós já lemos em Êxodo 26, 33. Além do véu interior estava o Santo dos Santos, onde se centralizava a cerimônia simbólica da expiação e intercessão, e que formava o elo de ligação entre o céu e a terra. Patriarcas e Profetas, página 348. Então nós vemos que ali o que separava era o véu, né? Então do lugar santo para o Santíssimo, além do véu, do santo, além do véu, o Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo, e aquela ali era onde era feita então a expiação ou a intercessão que formava o elo de ligação entre o céu e a terra. Então, uma vez por ano, ali no lugar santíssimo, o sumo sacerdote então fazia a cerimônia de expiação e intercessão pelos pecados do povo ali de Israel. Pergunta 6. Que peça importante se achava nesse lugar santíssimo? Êxodo 25, do 10 ao 15. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás no 4 cantos delas, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetins e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas ao lado da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás a arca dos testemunhos que eu te darei. Então, aqui que peça importante se achava nesse lugar santíssimo. Então nós vemos que era o que? A arca da aliança, né? A arca da aliança em que estava ali
né, dentro dela a lei, né, dos 10 mandamentos, que era uma aliança eterna, que ficaria ali para todo sempre. Interessante nesse versículo bíblico que vem explicando, né, como que era essa arca, as argolas de ouro, né, os varais que eram colocados nessas argolas, né? Então, quando essa arca, esse tabernáculo precisava ser removido de um lugar para o outro, né? Então, eles transportavam o tabernáculo e precisavam reerguer novamente o santuário. Então, um cuidado era todo, tinha que ter todo o cuidado para transportar a arca. Não podia ser tocada por nenhum homem. Então, por isso que eram feitas aquelas argolas nas laterais da arca da aliança, né? E os varais. Então, os homens pegavam, depois de coberta, né? De coberta a arca, então eram transportados. Ela era transportada através dos varais. É como se fossem assim, a arca, as argolas nas laterais da arca, os varais, né, que eram também feitos de madeira e de ouro revestido. Então, os homens pegavam ali no ombro, colocavam no ombro os varais e transportavam a arca para outro local. Então, era bem sagrado, né, esse transporte, esse cuidado todo com a arca. Neste compartimento estava a arca, uma caixa feita de acácia, coberta de ouro por dentro e fora, e tendo uma coroa de ouro em redor de suas partes superior. Pergunta número 7. Para que foi feita a arca? Vamos ver aqui em Êxodo 25:16 e depois Hebreus 9:4. Êxodo 25:16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então a arca foi feita para que depois fosse colocada nela as pedras, né, dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos escrita com o dedo de Deus. Hebreus 9:4. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Né? Então ali nós vemos o que tinha dentro da arca. Estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Que diz o testemunho então, patriarcas e profetas? Fora feita para ser o receptáculo das tábuas de pedra, sobre as quais o próprio Deus escrevera os 10 mandamentos. Daí o ser ela chamada a arca do testemunho de Deus ou a arca do concerto, visto que os 10 mandamentos foram a base do concerto feito entre Deus e Israel. Patriarcas e Profetas, página 348. Pergunta número 8. Como se chamava a cobertura da arca? Descreva. Êxodo 25, do 17 ao 21. Também farás um propiciatório de ouro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batidos os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Então, nós vemos aí que havia ali na arca os 2 querubins, né? Os 2 anjos com
as asas por cima da arca ali, cobrindo, né? Chamava-se então o propiciatório. Nós vamos ler aqui então no Patriarcas e Profetas, página 348. A cobertura da caixa sagrada chamava-se propiciatório. Este era feito de uma peça inteiriça de ouro e encimado por querubins do mesmo metal, ficando um de cada lado. Uma asa de cada anjo estendia-se ao alto, enquanto a outra estava fechada sobre o corpo em sinal de reverência e humildade. Ezequiel 1:11. A posição dos querubins, tendo o rosto voltado um para o outro e olhando reverentemente abaixo para a arca, representava a reverência com que a hoste celestial considera a lei de Deus e o seu interesse no plano da redenção. Patriarcas e Profetas 3:4-8. Pergunta 9. Onde Deus se manifestava? Êxodo 25, versículo 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então era ali que Deus se comunicava, né? Que Deus se manifestava. E ali virei a ti e farei contigo de cima do propiciatório, né? De cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins. Então, no meio dos 2 querubins que existiam ali, né? Um de cada canto da arca, era onde Deus se manifestava. Deus fazia, então, presente. Aqui nós vamos ver, né, no texto de Ellen White, o que vem dizendo. Acima do propiciatório estava o Shekinah, que seria então glória de Deus, manifestação da presença divina, e dentre os querubins Deus tornava conhecida a sua vontade. Mensagens divinas às vezes eram comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz da nuvem. Algumas vezes uma luz caía sobre o anjo à direita para significar aprovação ou aceitação, ou uma sombra ou nuvem repousava sobre o que ficava ao lado esquerdo para revelar reprovação ou rejeição. A lei de Deus encerrada na arca era a grande regra de justiça e juízo. Aquela lei sentenciava a morte ao transgressor, mas acima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus, e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, a obra de Cristo, pela nossa redenção simbolizada pelo ritual do santuário, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Patriarcas e Profetas, página 349. Então, onde Deus se manifestava, né? Deus se manifestava, então, acima do propiciatório, né? Acima do propiciatório, dentre os querubins que se fazia presente ali, então a vontade de Deus, o Shekinah, a manifestação da presença divina. Então, quando era aprovado, então a luz recaía à direita, e quando havia uma reprovação, uma nuvem ou uma sombra do lado esquerdo, então era manifestado, né, como reprovação ou rejeição. Pergunta número 10. O que pode-se dizer da glória do cenário dentro do santuário terrestre? Hebreus 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. O que diz então o espírito de profecia? Nenhuma linguagem pode descrever a glória do cenário apresentado dentro do santuário. As paredes chapeadas de ouro que
refletiam a luz do áureo castiçal. Os brilhantes matizes da cortina, ricamente bordadas com seus resplendentes anjos, a mesa e o altar de incenso, brilhante pelo ouro. Além do segundo véu, a arca sagrada, com os seus querubins, e acima dela o santo Shekinah, manifestação visível da presença de Jeová. Tudo não era senão um pálido reflexo dos esplendores do templo de Deus no céu, o grande centro da obra pela redenção do homem. Patriarcas e Profetas 3:4-9. Então, o que pode-se dizer da glória do cenário dentro do santuário terrestre? Então, nós vemos aqui que era um pálido reflexo dos esplendores do templo de Deus no céu, né? Então, onde há o grande centro da obra pela redenção do homem. Aqui, tudo que era feito no santuário terrestre era pouco, né? Só para nós entendermos na nossa visão mesmo finita, mas a obra que está sendo realizada no santuário celestial não se pode comparar nem descrever com nada do que nós podemos imaginar, né? Nada do que nós já vemos aqui na Terra. Pergunta número 11. O que é dito da glória do santuário celeste? Hebreus 9, versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, nós vemos aqui em Hebreus, né, que Cristo, o nosso sumo sacerdote, que está intercedendo por nós, não tem explicação, não tem como explicar aqui que Cristo, então, a partir de então, passou a ser o nosso intercessor. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humanas as glórias do templo celestial em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus, a morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele. Daniel 7:10. Sim, aquele templo repleto da glória do trono eterno, onde serafins, seus resplandecentes guardas, velam a face em adoração, não poderiam encontrar na estrutura mais magnificente que haviam erigido as mãos humanas, senão pálido reflexo de sua imensidade e glória. Contudo, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali levada a efeito pela redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terrestre e seu culto. Então, Grande Conflito, página 414. Nós vemos aqui, então, no encerramento dessa lição, né, que no santuário terrestre eram efetuadas cerimônias que aconteciam simbolizando, então, a intercessão que Cristo está fazendo por nós agora no santuário celestial, no lugar santíssimo. A obra que ele faz, então, como sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós, pecadores que somos. Então, por isso é tão importante nós acompanharmos Cristo nesse trabalho, né? Nós acompanharmos sua função, aonde Cristo está. É tão importante compreender o assunto do santuário, porque ali é aonde o nosso Salvador intercede por cada pecador e está no momento, no lugar santíssimo, intercedendo por nós, sendo o nosso sumo sacerdote diante do Pai. Que Deus nos abençoe, que possamos então estarmos acompanhando Cristo nesse
trabalho tão importante que é a intercessão no lugar santo dos santos. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.